Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos que deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunhas da ressurreição de Jesus, foram chamados a espalhar o evangelho pelo mundo. No entanto, o testemunho deles não foi isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante. Ficou curioso sobre o destino dos 12 apóstolos? Se você pensa que eles tiveram mortes comuns, adianto que está redondamente enganado. Suas vidas e mortes são envoltas em mistério, controvérsias e narrativas macabras. Neste vídeo, irei explorar todos os detalhes registrados na Bíblia, assim como as informações relatadas pela Igreja e pelos historiadores. Por isso, convido você a se inscrever no canal, clicar no botão de like e assistir a este vídeo até o final. João, o apóstolo amado, é uma figura central e misteriosa nas narrativas bíblicas. Ele era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, também apóstolo. Sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus, sendo frequentemente descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia, onde reclinou-se junto ao Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Ele testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. Entretanto, o destino de João é envolto em mistério e simbolismo. João sofreu diversas perseguições, principalmente dirigidas pelo imperador Domiciano por causa da pregação do Evangelho em Éfeso. Então, segundo a tradição, João foi capturado, torturado e depois lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Todavia, Deus miraculosamente teria preservado sua vida e ele não sofrera nenhum dano. Diante do milagre, o imperador decretou que ele fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Ressalto que não existe nenhum versículo bíblico que nos afirme ou que podemos usar como referência para afirmarmos que João foi jogado no azeite quente antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos neste caso é somente a tradição dos chamados pais da Igreja, afirmando isso, nada mais. Os pais da Igreja, na verdade, eram homens zelosos que construíram a teologia até hoje utilizada pela Igreja. Muitos relatos e detalhes sobre as mortes dos apóstolos foram descritos pelos pais da Igreja e pela doutrina cristã. Em seguida, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas que compõem e estão registradas no livro de Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata que João, apesar das várias tentativas de execução por autoridades romanas, teria morrido de causa natural. Segundo o bispo Polícrates de Éfeso, atestado por Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, no ano 100 d.C., com cerca de 94 anos de idade. Contudo, conta-se que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar-lhe uma igreja. Seu irmão Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, esteve presente na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na angustiante agonia de Jesus no Getsemane. Seu relacionamento próximo com João e com o próprio Cristo destaca sua posição de destaque entre os apóstolos.
Sua importância na Bíblia é evidenciada pelo fato de fazer parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Esses 3 testemunharam milagres e ensinamentos exclusivos, revelando a confiança especial que Jesus depositava neles. Entretanto, após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago teve um desfecho dramático. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2, é registrado que Herodes Agripa I, o rei da Judéia, buscando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago. A narrativa não fornece detalhes minuciosos sobre o método exato da execução, mas a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada. É importante notar que existem 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras. Tiago, filho de Zebedeu, o qual já conhecemos, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. Sua participação ativa nos evangelhos é relativamente discreta e menos evidente em comparação com outros apóstolos. Após a morte de Jesus, as informações sobre as atividades de Tiago, filho de Alfeu, tornam-se ainda mais escassas. A tradição cristã, no entanto, sugere que ele desempenhou um papel na expansão do evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à morte de Tiago, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e a diversidade de tradições tornam a narrativa em torno da morte de Tiago, o menor, um ponto de incerteza. No entanto, a maior parte da doutrina cristã acredita que Tiago, filho de Alfeu, também morreu por ordens do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, sendo decapitado em público. A imagem de Tiago sendo decapitado é frequentemente encontrada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. Porém, outras fontes, como um livro do século II d.C., chamado Martírio dos Apóstolos, afirma que Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e, a seguir, apedrejado até a morte. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galileia. Pedro era pescador de profissão quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome, antes Simão, foi posteriormente mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstraria. Ao longo dos evangelhos, Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio marcante, seguido por um profundo arrependimento e restauração pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem do Evangelho. Eventualmente, ele fixou residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado nos Atos dos Apóstolos, onde ele desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente para os gentios. No ano 64 d.C., a cidade de Roma foi consumida por um grande incêndio que desencadeou uma série de eventos. O imperador Nero responsabilizou os seguidores do cristianismo pelo incêndio e deu início a uma perseguição implacável contra eles. Pedro acabou sendo detido e condenado à pena de morte. A tradição também relata que Pedro pediu para ser crucificado de maneira inversa, de cabeça para baixo, por humildade, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O local escolhido para sua crucificação foi o Monte Vaticano, onde hoje repousa a majestosa Basílica de São Pedro. Ele se tornou um dos primeiros mártires do cristianismo, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho por todo o mundo. Sua morte é considerada como um testemunho corajoso e final de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Ao que tudo indica,
O imperador Nero também foi responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, Tadeus ou Judas, filho de Tiago. Apesar de ser um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um desejo genuíno de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel essencial na propagação do Evangelho, particularmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância na Bíblia é evidente em suas epístolas, onde é reconhecido como autor de uma carta breve e poderosa, dirigida aos cristãos. Nesta epístola, ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à morte de Judas Tadeu, a tradição cristã diverge em relação aos detalhes. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão, no entanto por apedrejamento. Outras fontes indicam que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução à época. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é geralmente considerada como um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes à sombra de outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, André continuou a propagação do cristianismo primitivo. Sua jornada missionária o levou a diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à morte de André, a tradição cristã sugere que ele enfrentou o martírio por crucificação em Patras, Grécia. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. No entanto, sua crucificação tem uma curiosidade única, pois foi pregado em uma cruz em forma de X, que futuramente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André, assim como Pedro, tenha pedido para ser crucificado dessa forma, pois acreditava que era indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. O apóstolo Filipe, originário de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Sua identificação específica nos evangelhos, muitas vezes referido como Filipe de Betsaida, destaca sua origem e ajuda a diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Filipe é frequentemente associado a momentos significativos na narrativa bíblica. Em um desses episódios, Jesus pede a Filipe para resolver a questão da alimentação da multidão, desafiando sua fé. A resposta de Filipe revela a perspectiva humana diante de um desafio aparentemente insuperável. Ele avalia a situação considerando os recursos materiais disponíveis e responde a Jesus dizendo: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um receba um pedaço. Apesar da lógica humana, Jesus toma os pães, agradece a Deus e distribui para a multidão. De maneira miraculosa, os pães e peixes se multiplicam, alimentando não apenas 5.000 homens, mas também mulheres e crianças, com 12 cestos de sobras recolhidos.
Mesmo após a morte de Jesus, Filipe continua a desempenhar um papel crucial na propagação do Evangelho. Sua jornada missionária o leva a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realiza milagres e batiza muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento não fornece informações substanciais sobre a morte do apóstolo Filipe. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja, e não existe um consenso claro sobre os detalhes. Os relatos contam que Filipe morreu crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, no ano de 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre a vida prévia de Simão antes de seu chamado por Jesus. A designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, que eram conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Essa afiliação implica em um fervoroso zelo nacionalista antes de seu encontro com Jesus. Os detalhes sobre a morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras. A maior parte dos relatos afirmam que Simão foi brutalmente torturado. Seu corpo foi esfolado e cerrado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu encontro inicial com Jesus é descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus e este o saúda como um homem sem falsidade. Após a morte de Jesus, apóstolo Bartolomeu viajou pela Índia para pregar o Evangelho. Ele foi bem-sucedido em converter muitas pessoas ao cristianismo, e isso o atraiu à atenção do rei Astiages, que era pagão. Furioso com a pregação de Bartolomeu, ele ordenou sua prisão e execução. Quanto à morte de Bartolomeu, as informações históricas são limitadas e a tradição cristã oferece algumas narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou o martírio por decapitação. Por outro lado, a tradição cristã ortodoxa tem uma narrativa peculiar sobre a morte de Bartolomeu. Segundo essa tradição, no ano 51, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo, por sua recusa em renunciar à fé em Cristo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso aos outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de seu chamado por Jesus, Mateus era conhecido como Levi, um coletor de impostos em Cafarnaum. Sua profissão o colocava em uma posição muitas vezes desdenhada pela sociedade, mas sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais duradoura foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com tradições cristãs antigas, Mateus teria continuado a pregar o evangelho após a ascensão de Jesus. Os relatos sugerem que ele teria pregado em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia, atual Irã. Quanto sua morte, há várias narrativas. Entretanto, a tradição mais difundida afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nadabá, localizada na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto por espada, dando sua vida em testemunho de sua fé em Jesus Cristo. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé, o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador na Galileia, Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e, às vezes, pela hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua identificação como Dídimo sugere que ele talvez tenha sido gêmeo, embora a identidade do seu suposto gêmeo não seja especificamente mencionada nas Escrituras. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe rendeu o epíteto Tomé o Incrédulo.
O encontro subsequente de Tomé com Jesus, onde ele é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé proclamando: "Meu Senhor e meu Deus." Essa transformação destaca não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas. Tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, espalhando a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Por fim, Judas Iscariotes, um nome que ressoa através dos séculos como sinônimo de traição, figura proeminente nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas era natural da cidade de Queriote, o que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus. Sua escolha como um dos 12 apóstolos indica que, inicialmente, ele compartilhava do chamado e propósito comuns aos demais seguidores de Cristo. O momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia. Conforme registrado nos evangelhos, Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 peças de prata. Ele, então, identificou Jesus aos líderes religiosos com um beijo, sinalizando a quem deveria ser preso. O que motivou a traição de Judas permanece uma questão complexa e especulativa. Alguns apontam para possíveis desilusões ou expectativas não atendidas em relação ao reino terreno que esperavam. Outras teorias sugerem motivos financeiros ou influências malignas. Após a traição, a vida de Judas entrou em uma espiral de tragédia. Ao perceber as consequências de seu ato, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, mas sentindo-se incapaz de lidar com a culpa e o remorso. A tradição cristã frequentemente destaca o destino trágico de Judas como um lembrete da seriedade da traição, mas também lança luz sobre a tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Sua morte por enforcamento, segundo os relatos, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue, ou Campo do Oleiro, e essa área foi adquirida com as 30 moedas de prata que Judas devolvera. Localizado nas proximidades do Vale de Rinom, em Jerusalém, o campo de terra era originalmente um terreno baldio destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos. Os líderes religiosos adquiriram esse terreno com a finalidade específica de enterrar estrangeiros que faleciam na cidade. Denominado Campo de Sangue, o nome evoca o sangue de Jesus, que, segundo a narrativa, foi derramado como parte da traição de Judas. Além de seu simbolismo ligado à traição, o campo tornou-se também um ícone de arrependimento e redenção. A morte de Judas Iscariotes é relatada no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos de Mateus e Atos dos Apóstolos. As narrativas diferem um pouco em detalhes, mas convergem para o mesmo desfecho trágico. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, após Judas trair Jesus, ele se arrependeu e tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. No entanto, eles recusaram o dinheiro. Sentindo-se consumido pelo remorso, Judas jogou as moedas no templo, saiu e foi enforcar-se. O relato nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, oferece uma versão ligeiramente diferente. Ele descreve que Judas, após o arrependimento, durante uma queda, teve seu corpo rompido, derramando suas entranhas. Essas narrativas, apesar das pequenas diferenças, apontam para o mesmo desfecho trágico. Essa triste conclusão é marcada por remorso profundo e desespero, tornando a história de Judas um lembrete solene das consequências da traição e do peso do arrependimento não acompanhado de esperança e perdão. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal,
Deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.